Ingrid, eu te ouço. Mas não me vê, né? Isso, não te vejo. Eu acho que é alguma coisa, não sei. A gente pode continuar. E aí, de uma hora, quando aparecer a sua imagem, a gente, por mim, você que sabe. Vamos continuar, porque o importante é o conteúdo, certo? Por mim não tem problema. Então vamos lá, vamos abrir o protocolo de novo. O primeiro ponto é que, como eu falei, as pessoas perguntam, Nelisa, você não se apresenta, quem é você? O que você faz da vida? Boa noite, gente. Eu sou Nelisa Galante, tabeliã de notas e registradora civil das pessoas naturais há 10 anos aqui no Estado do Espírito Santo. Componho a diretoria do Sinoreg, né? Que a gente está pelo Instagram do Sinoreg, eu estou fazendo às vezes do Sinoreg. Sou gestora da Enores, que é a Escola Notarial e Registral do Espírito Santo. E agora, presidente, neste momento, presidente da ARPEN, que é a Associação de Registradores Civis das Pessoas Naturais do Espírito Santo, a ARPEN Espírito Santo. É um prazer, a gente teve a ideia de iniciar essa temporada de lives pelo Instagram do Sinoreg para continuar exercendo o papel institucional que a Enores tem, que é agregar, fazer os colegas se reverem, se comunicar, e aí foi a forma que a gente arranjou para falar na pandemia, continuar aproximando os colegas, os advogados, os estudantes de direito, os procuradores municipais que estão sempre aqui com a gente. Ingrid, você é um tesouro no Estado do Espírito Santo, um tesouro novo que chegou aqui para a gente, para só engrandecer, assim como o Bruno Santolin, a Marisa, todos os colegas que estão convidados para participar das lives. Temos a Ingrid agora, Gil Salles. Bem-vinda ao Estado do Espírito Santo. Fala um pouquinho, se apresenta aqui para a gente reconhecer você e espalhar para o mundo esse tesouro que a gente tem aqui agora no Estado. Obrigada. Eu já ia falar doutora Nelisa. É o hábito. A Nelisa já me apresentou, eu sou a Ingrid, eu sou titular aqui do cartório de registro civil de pessoas naturais e tabelionato de notas de Montanha do distrito de Vinhático. Fica bem ao norte do Espírito Santo. E a ideia justamente da doutora Nelisa, da Sinoreg, da ARPEN do Espírito Santo, preocupados com esse período de pandemia e como a receita tem diminuído para os notários e registradores, na verdade, todos nós temos sentido isso. A população aqui tem ficado muito em casa, em virtude desse isolamento social que nos foi determinado, e, por vezes, os nossos serviços, a rentabilidade acaba, de fato, reduzindo. E aí fica a pergunta, né, Nelisa? O que a gente faz quando a gente tem que manter os mesmos encargos trabalhistas? FGTS a razão de 8%, INSS como empregador, salário, vale transporte que é obrigatório e fora as estabilidades. Esse tema de direito do trabalho, medidas trabalhistas, né, para a pandemia, voltado aos cartórios, é um tema muito relevante, porque a gente, é um fato que a gente está muito assoberbado, nós, titulares, delegatários do Serviço Notarial e Registral, estamos muito ocupados com gestão administrativa. E essa live, ela vai engrandecer muito, porque a gente vai aprender, né? A gente não atua no direito do trabalho, muitos colegas têm lá a contabilidade, que faz todo o processo, mas é bom que a gente aprenda, né? Para as pequenas serventias, que não têm todo esse suporte, para que a gente faça a melhor gestão administrativa. Então, vamos lá, Ingrid, vamos começar as perguntas. A pergunta que não quer calar. Como a gente faz, considerando toda a estrutura de funcionários que a gente tem, né, uns com estruturas maiores, outros com estruturas menores, mas como que a gente faz para, neste momento de pandemia, reduzir custo, sem ter um impacto drástico na serventia? Então, olha, a pergunta do momento, o que se pode fazer? Eu diria que hoje, quem é titular de cartório, na verdade, todo e qualquer empregador. Essa live hoje serve para todo e qualquer empregador. O que você pode fazer? Você tem uma gama de opções.
Então, a bem da verdade, você tem que pensar o que é melhor para o meu caso, para a minha serventia. Nós temos 3 importantes instrumentos normativos que o titular tem que estar atento. A medida provisória 927, a medida provisória 936 e uma portaria que é a 10.486 de 2020. Esses 3 instrumentos. Eu até brinco com os meus alunos, porque eu sou pró também, e eu digo que está difícil acompanhar a quantidade de instrumentos normativos na seara trabalhista. Mas qual o resumo da história? Bom, uma vez que o seu empregado tem ficado em casa, você, empregador, pode optar pelo teletrabalho, tá? Cuidado, e a gente já até havia conversado sobre isso, porque teletrabalho não é de boca. Então, não dá para virar para o meu substituto Luiz Ricardo, sei, Luiz Ricardo, ó, painho, a partir de amanhã você não vem mais trabalhar e você vai ficar trabalhando de casa, home office. Vou mandar aqui para você, vou digitalizar a documentação e você me manda as minutas. Isso, perante a Justiça do Trabalho, não é válido. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um instrumento particular, colocar por escrito, dizer que o meu empregado do cargo tal está passando, eu não sei se é o meu vídeo que está travando, talvez seja a internet, mas que ele está passando desse regime presencial para o regime do teletrabalho. Me parece aqui que a imagem travou para mim, mas o áudio travou para vocês? Não, o áudio está perfeito. Então, eu vou continuar porque o importante é o conteúdo, ok? Então, observem, o teletrabalho, ele está previsto no artigo 62, inciso 3 da CLT, e no 75A e seguintes. Ô, Nelisa, por que é importante, os empregadores não sabem? Porque quando o empregado está no teletrabalho, ele não tem direito ao cômputo da jornada de trabalho. Certo? Após a reforma trabalhista, eu não sou, enquanto empregadora, obrigada a pagar hora extra. Eu não tenho que pagar intervalo intra-jornada se eu não conceder inter-jornada, repouso semanal remunerado, nada. Então, se eu estou optando pelo teletrabalho, é vantajoso para o empregador, se você tem um empregado diligente, Nelisa, que você sabe que o importante é a produção. Por quê? Porque você não vai ter problema com hora extra. Nada. Ele não vai poder alegar isso perante a Justiça do Trabalho. Isso é tema pacificado. Agora, lembrem-se, a CLT diz que você tem que fazer um instrumento por escrito. Então, você tem que dizer, olha, você qualifica o empregado e diz que a partir daquele momento ele sai do presencial e passa para o teletrabalho, certo? E a CLT diz que você tem que ter a anuência do empregado. Então, quem é empregador tem que dizer, olha, você está ciente que vai para o teletrabalho e você tem que assinar aqui. Um termo fica para você e o outro termo fica para o empregado. Se você não tem esse termo, olha a importância, Nelisa. Se você não tem esse termo, de acordo com o TST, ele que está no teletrabalho, é como se o teletrabalho fosse nulo, me acompanha, e mesmo estando no teletrabalho, eu aplico para ele o regime presencial. E daí o empregador se encampa, porque aí ele vai ter que pagar horas extras que ele não teria que pagar. Tudo porque ele não sabia que ele tinha que fazer um instrumento por escrito. É importante nesse instrumento por escrito que você diga em 2 parágrafos que ele vai exercer uma atividade administrativa, porque a CLT diz que, como ele está no teletrabalho, você tem que orientar ele sobre a melhor maneira de condução do trabalho, a postura. Porque se acontecer, se ocorrer algum acidente de trabalho, e você tem um termo dizendo que orientou, isso vai evitar que você tenha que responder por algum dano moral, porque você cometeu algum ato ilícito. Não que você deixe de responder pelo acidente de trabalho, mas pelo menos o dano moral perante o TRT você já consegue evitar. Eu estou falando um pouquinho rápido, porque são muitos temas, ok? Uma outra situação é o banco de horas. Tá? O banco de horas, tem muita gente dizendo, eu tenho que negociar com o sindicato da categoria, a gente não tem o sindicato dos escreventes, do substituto, dos auxiliares. Meu povo, isso é das antigas. Reforma trabalhista, 11 de novembro de 2017, eu não preciso mais negociar com o sindicato da categoria. Então, eu posso fazer o banco de horas com o meu empregado. O que você tem que fazer?
o controle da jornada de trabalho. Então, olha só, meu empregado está em casa, todo esse período está em casa. O que você está computando? Eu estou dando folga para ele, folga para ele, folga para ele, folga. Quando se concluir, que a gente espera que se conclua, né, Annelise, essa pandemia logo, quando ele voltar, eu vou exigir dele que ele trabalhe a mais. Essa é a ideia da compensação. Ele ficou de folga, quando ele volta, ele não vai só trabalhar 8 horas, ele vai trabalhar 10 horas. O máximo que ele pode prestar de horas extras é até 2 por dia, ok? Então, meu povo, nada de colocar eles para prestarem 13, 14 horas. O máximo, 2 horas por dia, total 10 horas. Essa é a ideia. Então, feriados eu vou poder antecipar. Eu posso antecipar as férias? Pode. As férias nem venceram, Ingrid. Pode. Inclusive pela medida provisória. Ô, Ingrid, mas o problema não é antecipar as férias, o problema é pagar o texto constitucional. Você pode ficar despreocupado, porque se você antecipar as férias, o texto constitucional, isso está previsto para quem quiser anotar na MP 927, você pode pagar até o mês de dezembro. Então, você consigna na CTPS, tá certo? Que você está concedendo as férias de forma antecipada e o texto constitucional você paga posteriormente. Mas, Nelisa, eu diria assim, ó, que o melhor do melhor do melhor não está para o empregador na MP 927. Não. Porque para a gente que é titular de cartório, a não ser que você tenha uma clientela extra, porque o município está exigindo foro, pagamento de laudêmio, algo, uma reurb que aconteceu, mas no normal a gente não necessita tanto da hora extra, né? Do empregado, ele cumpre o horário e acabou. Eu diria que o melhor seria você, empregador, ficar atento à medida provisória 936. Essa medida pouca gente tem falado, ela é de 1º de abril de 2020 e já tem uma portaria tratando sobre ela, que é a 10486. O que vai acontecer? Você pode suspender o contrato de trabalho do seu empregado, e aí vocês devem ter lido, 30 dias por mais 30 dias, eu não posso ultrapassar 60 dias, tá? Para a suspensão. E isso é importante que eu faça por um acordo por escrito. Eu tenho que comunicar ao empregado, olha, eu estou aqui aplicando a suspensão do contrato de trabalho. Para vocês terem ideia, o empregador ele tem um prazo quando ele faz isso, é o prazo de 10 dias para informar ao Ministério da Economia, que hoje está no lugar do Ministério do Trabalho e do Emprego. Ele tem que acessar o site e informar, tá? Empregadores, cuidado, gente, quem é titular de cartório, a gente tem tanto prazo. Se a gente não informa no prazo de 10 dias, a gente fica responsável pelo pagamento do bem, que é o benefício emergencial para a manutenção do emprego e da renda. Então, assim, esse empregado que eu suspendi por 60 dias, não serei eu, titular de cartório, não será a Nelisa que vai remunerar esse empregado. Por 60 dias, a substituta, o escrevente autorizado da Nelisa vai ficar em casa do dia que eles celebraram o contrato por escrito, não precisa nem se encontrar, viu, Nelisa? Você pode mandar para ele por e-mail, ele em casa assina, digitaliza e te envia, tá? A própria MP e a portaria aceitam, não precisa ser presencialmente, não. Se a Nelisa não informar no prazo de até 10 dias, perante o site do Ministério da Economia, que continua sendo MTE, eles não mudaram a nomenclatura, a Nelisa é quem vai ter que pagar o bem, o benefício emergencial para a manutenção do emprego e da renda. Então, por favor, fiquem atentos. Eu diria o seguinte, ó, a medida foi o máximo, Nelisa, todo mundo ficou palmas para o governo, ótimo. Só que assim, o governo passou toda a responsabilidade para o empregador. E a galera não está ligada nisso. Então, assim, quem vai informar todos os dados vai ser você, empregador. Você, empregador, vai informar o CNIS do seu empregado, ok? Ou seja, aqueles 3 últimos meses de contribuição do seu empregado. Se você celebrou o acordo em abril, você vai informar janeiro, fevereiro, março. Se tu celebrou em maio, você vai informar fevereiro, março e abril. Ingrid, ele não tem CNIS, começou agora. E aí, o que é que eu faço? Você vai tomar por base o salário mínimo, os 3 últimos salários mínimos.
Se esse empregado ele receber a mais o benefício, você, empregador, é que é responsável por devolver esse excesso para os cofres públicos. Zorra, Ingrid, ele que recebeu a mais, o governo não quer saber, ele vai cobrar de você. Se o empregado receber a menos, você, empregador, porque informou errado, é que vai ter que complementar. Então, muito cuidado com essas informações. Você tem até 10 dias, ok? Outra situação é que você pode reduzir a jornada de trabalho do seu empregado. Então, ao invés dele ter que trabalhar 8 horas, você pode colocar ele para trabalhar 4, você pode colocar ele para trabalhar 2 horas. E como você está reduzindo a jornada de trabalho, a ideia é que você vai reduzir equitativamente o salário. Então, se tu pagava um salário mínimo por 8 horas, eu vou pagar metade para 4 horas. E ele vai receber como complementação o benefício emergencial para manutenção do emprego e da renda. Existem uns pormenores, Nelisa, que eu digo que o empregador tem que ter muito cuidado, que estão assim de forma bem detalhada nessa portaria, que é a 10486, sabe? E que vale a pena ficar de olho, porque fala quem tem direito ao bem, quem não tem direito, quando você pode recorrer, qual o prazo que tem para deferir o bem ou não. Entendi. Consegui fazer um resumo? Conseguiu fazer um resumo e eu tô apavorada. Mas, enfim, a gente recebeu algumas perguntas também, Ingrid, e eu vou fazer mais uma para você aqui. Nessa relação aí de empregado e empregador, o que é mais vantajoso para o empregador, claro, observando as normas trabalhistas, tudo de forma legítima, legal, suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada de trabalho, compensação ou teletrabalho? Perfeito, adorei. Nelisa, eu adotaria primeiro a suspensão, porque o site, para você cadastrar essas informações, não é difícil, tá? Inclusive, gente, cartório é empregador pessoa física. Quem é empregador pessoa física tem um site próprio para cadastro. Tá lá na portaria 10486, tá? Ele vai te dizer isso. Procura lá, por favor, eu vou só falar aqui, Nelisa, o artigo 9º, no parágrafo 1º, ele diz tudo que você vai informar. E quem é empregador pessoa física vai ser direcionado para o portal .gov.br, tá? Lá serve para o empregador pessoa física e para o empregador doméstico. Voltando à sua pergunta, eu digo que o mais benéfico é a suspensão, porque por 2 meses eu não vou ter nenhum custo. Quando o contrato está suspenso, suspensão. O que é a suspensão do contrato de trabalho segundo a CLT? O empregado não trabalha, logo ele não recebe. É diferente da interrupção. Na interrupção, o que é interrupção? A interrupção é o empregado não trabalha, mas ele recebe. Quer ver? Férias. Eu concedo férias para o empregado, ele não trabalha, mas ele vai ter direito a PCB. Então, perceba, entenda, a suspensão é mais favorável porque ele não está trabalhando. Logo, se ele não está trabalhando, eu não tenho que depositar FGTS, eu não tenho que fazer a contribuição do INSS, eu não vou ter que remunerá-lo, quem vai remunerá-lo? O governo por meio do bem. O interessante é que ninguém está de olho nisso. Isso não está em nenhuma das MPs, tá? Nem a 927, nem a 936. Você vai encontrar isso na portaria, a 10486. A portaria 1046, eu não me lembro qual o artigo agora, mas vale a pena a gente dar uma olhada, posso até postar nos nossos grupos de WhatsApp, e ele diz o seguinte, você pode, Nelisa, primeiro suspender 30 mais 30, e depois aplicar a redução da jornada de trabalho. Então, o que eu faria? Eu aplicaria primeiro a suspensão, porque são 2 meses que eu não recolho FGTS, 8%, que eu não recolho INSS, vai variar, depender da cota patronal, 11%, 12%, que eu não pago o salário dele, estou amparada. Depois dos 60 dias, eu venho com aditivo e faço a redução da jornada de trabalho. E daí, o que eu faria? Eu faria uma redução, por exemplo, para 4 horas, 2 horas,
E fazendo a redução, Nelisa, eu ainda adotaria em conjunto com isso, perceba, o sistema de compensação. Raciocina comigo. Meu empregado trabalhava 8 horas, meu preposto. Eu reduzo a jornada de trabalho dele pela metade, 4, ou 2 horas. Ao invés dele ter que vir todos os dias, aí vai depender o que for melhor para você, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu coloco ele para vir só na quarta e na sexta, na segunda, na quarta e na sexta. Ou seja, com a compensação, eu coloco ele para vir no domingo e feriado. Gente, acorda. Nelisa, eu falo isso para todo mundo. Mania que a gente tem de, se é imposto de renda, eu deixo com o meu contador. Se é ISS, eu deixo com fulaninho. O empregador, eu tenho um contador, mas revise seu livro caixa. Olha se ele fez conforme teu livro diário, senão você vai pagar imposto a mais. Olha se ele está deduzindo tudo que poderia ter sido deduzido, percebeu? Então, é a mesma coisa para os direitos trabalhistas. Por exemplo, RCPN, a gente tem que funcionar feriado, não tem? Sábado, domingo, ainda que seja em regime de plantão, com um celularzinho lá para poder comparecer. A ideia é que esse empregado, por se tratar de feriado, ele recebe dobrado, né? Então, se a hora dele é 100, não é nem hora extra, porque hora extra é 50%, iria para R$150. Feriado pela CLT, ele receberia dobrado, R$200. O que eu faço? Eu faço a suspensão, 30 com 30, 60. Quem não fez, corre para fazer. Corre, por escrito. Passou o prazo da suspensão, estão dizendo que a pandemia vai perdurar até setembro, outubro, não sei se é verdade, mas adota a redução da jornada de trabalho, 2, 3, 4 horas. Reduz o salário, ele vai ser complementado pelo bem e adota com isso o sistema de compensação. A redução você consegue fazer com que dure até 90 dias. Tá? E aí você vai adotar o sistema de compensação e se você precisar do seu empregado no feriado, você vai compensar uma hora normal e a hora do feriado vira uma hora normal, vira elas por elas, então vale a pena para o empregador. Uhum. No final das contas, a gente vai avançando, né, no que o Ministério do Trabalho, da Economia permite, né? Você vai avançando, é isso, né? Perfeito, essa é a ideia. Perceba que a MP, quando ela veio a 927 e 936, elas davam a entender que ou você tinha que optar por um, ou que você tinha que optar por outro. Quando veio a MP 927, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, caiu matando em cima da MP. Porque, assim, a MP não inova. Em qual sentido? Ela fala do teletrabalho, fala que pode antecipar férias, fala que pode compensar a jornada de trabalho, que é o quadro de horários, mas tudo isso já estava na CLT. Tudo isso com a reforma trabalhista já foi benéfico para o empregador e, sinceramente falando, muito ruim para o empregado. Então, a MP inova quando ela antecipa os prazos, ao invés de 15 dias, você faz o teletrabalho em 2 dias, a compensação em 2 dias, permite que isso seja feito de forma digital, virtual, sem o contato físico. Agora, o que foi que a MP 927 fez? Disse assim, ó, você, empregador, vai poder suspender ou reduzir o contrato de trabalho do seu empregado, mas não deu uma contrapartida. A galera caiu matando. Jair Bolsonaro, nosso presidente, foi no Twitter e disse, estou revogando o artigo 18 da MP 927. O presidente da Câmara dos Deputados já havia avisado que era uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque o empregado tem que ter uma contrapartida e não dá para sair do bolso do empregador. Quem tem que arcar? O governo federal. Daí, Nelisa, depois disso veio a 936, dizendo que ele teria direito ao BEM, BEM, Benefício Emergencial para a Manutenção do Emprego e da Renda. Dizia que o valor seria equivalente ao seguro-desemprego, mas não trazia o cálculo. Hoje, na portaria 10.486, ele diz sobre o cálculo, fala sobre o que você vai informar. Eu diria assim, tudo que você quiser, você vai encontrar na portaria 10.486. Perfeito. Vamos avançar aqui. Mais uma pergunta que chegou para a gente. Em relação à rescisão de contrato de trabalho. Como realizar de forma mais benéfica para o empregador? Difícil, né? Então, de rescisão, como fazer, se faz, se não faz.
Revisão de contrato de trabalho. Meu povo, cuidado, isso dá pano para manga, porque assim, a gente tem um princípio no direito do trabalho, os juízes trabalhistas prezam muito por isso, chamado princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho. Ou seja, resumo da história, pense muito bem antes de contratar. E pense muito bem como você vai remunerar. Estou tentando aqui ser bem rápida, porque falar direito do trabalho, a gente sabe, é aquele mundo. Pensa comigo, Nelisa. O que acontecia? Eu pagava o salário do meu empregado e eu queria dar um plus. Por que um plus? Porque eu queria incentivá-lo, que ele tratasse bem meus clientes, os usuários do serviço, que ele fechasse as escrituras. A gente sabe que o povo vem porque quer ser atendido por aquela pessoa. Quer ser atendido por aquela pessoa. Quer dizer, olha, eu quero a Nelisa. Tem gente, inclusive, que só quer falar com o titular, né? É assim, eu espero para falar com o titular. Você quer dar um incentivo. O que a pessoa fazia, o empregador? Concedia ajuda de custo, ou na forma de diária, ou em qualquer outra forma, tá? Ajuda de custo, diária, uma participação nos lucros. No final, quando esse empregado, e ele tem um prazo de 2 anos, fim do contrato de trabalho, para propor a reclamação trabalhista, é um prazo prescricional, quando ele iria reclamar, o TST dizia, olha, como você vem pagando isso de forma habitual, e o que você paga, um exemplo, o cara recebe o salário mínimo, e você acabava pagando de ajuda de custo, porque você estava dando um percentual, querendo, inclusive, incentivá-lo a que ele faça mais escrituras, a que ele atenda bem, você acabava pagando 2, 3 mil por mês. Aí o TST dizia assim, olha, o que você está pagando de ajuda de custo, de diária, seja do que for, está superando em muito mais do que o salário do empregado, e por isso, vai integrar a base de cálculo do salário do seu empregado. Ou seja, vamos assim ter aquele papo reto, sincero, honesto, o empregador se lascava, porque integrou a base de cálculo do salário, repercute em tudo. Férias, FGTS, INSS. Veio a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, o empregador que conhece a reforma trabalhista, eu diria que 3 coisas. Se o empregador conhece a reforma trabalhista, ele não responde mais a uma ação na Justiça do Trabalho. Ingrid, você tá louca? Não tô. É porque ele não conhece. Se ele conhecesse, ele não responde mais a uma ação. Basta vocês procurarem o TQA, Termo de Quitação Anual. Anota. Todo empregador deveria estar fazendo. O termo de quitação anual está previsto no 477B da CLT e diz assim, passou 12 meses de contrato de trabalho, você vai procurar o sindicato da categoria dos empregados ou de quem faça, às vezes, vai mostrar que você pagou todas as verbas trabalhistas. O salário, o transporte, tudo que é devido, FGTS e INSS. Você está adimplente, o empregado deu ok, raciocina comigo. Diz a reforma trabalhista, TST e até o Supremo, que deve se manifestar nesse sentido, que o empregado não vai poder reclamar mais nada na Justiça do Trabalho relativo àquele 1 ano. Ele deu quitação total. Isso quer dizer que nem dano moral ele vai poder reclamar. Se você faz isso, vá além, sinta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele não reclama mais nada. Ou seja, um empregador hoje, titular de cartório, ele só sofre uma ação na Justiça do Trabalho se ele não sabe utilizar os instrumentos. E aí eu vou além, não tem só o termo de quitação anual, equiparação salarial, Nelisa, 461 da CLT. O que acontece na prática? Eu quero remunerar meus empregados de forma diferente, não é assim? Tem o meu substituto 1, que é a minha pessoa de confiança, inclusive o mais antigo, segundo a 8935 de 94, responde, né, no caso em que eu não seja mais titular da serventia por uma renúncia, por uma morte, seja o que for, e eu tenho escrevente nível 1, nível 2, nível 3, e eu quero remunerar de forma diferente. Posso? Pode! Mas como é que você faz isso? Plano de cargos e salários. Se eu tenho um plano de cargos e salários, perceba, eu posso remunerar de forma diferenciada e o empregado não vai poder pleitear que porque ele é um homem negro, de porque ela é uma mulher, como acontece na prática, e a gente sabe disso, infelizmente, que eles recebem menos. Ele perde o direito à equiparação salarial. Basta que eu tenha um plano de cargos e salários. Sinta o gostoso para quem é empregador no Brasil.
Primeiro, eu não tenho mais que ter a homologação pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, hoje Ministério da Economia, não precisa, já estou como não precisa homologar? Não. Não precisa de autorização judicial para o plano de cargos e salários? Não. Não precisa negociar com o sindicato da categoria? Não. Então, o que é o plano de cargos e salários? É um plano que você pega ali, estabelece quando você vai pagar por escrevente nível 1, nível 2, nível 3 para o seu substituto e está valendo. E ninguém pode mais equiparar, dizer que você está discriminando. Percebeu? O que falta para o delegatário empregador? Conhecer a legislação trabalhista. Ô, Nelisa, eu escuto muito, pessoal. Para o empregador está difícil. Deixa eu te contar. Está difícil para a gente o IRPF, concordo, porque é algo que a gente não tem como ir de encontro e não existe brecha na legislação, tá? Concordo. A contribuição social, que é o INSS, que inclusive tem a nossa individual, também está complicado, é difícil. O ISS, que é até a discussão que a gente estava tendo, que, né, a gente tem que discutir judicialmente. Agora, quando você pensa na seara trabalhista, você não tem mais essa dificuldade desde a reforma trabalhista. Sabe aquele viés que a gente tinha que o empregador paga por tudo? Mudou com a reforma trabalhista desde 11 de novembro de 2017. Então, assim, quando você pergunta, ô Ingrid, o que eu posso fazer? Eu adotaria a suspensão, depois, eu repito, eu adotaria a redução da jornada de trabalho, concomitante com o sistema de compensação. Para quem é do risco de exposição, eu adotaria o teletrabalho para não ter direito ao controle da jornada de trabalho, e aí eu vou exigir do cara a produção. O que eu faço, Nelisa? Eu até brinco com os meninos, eu pago o salário mínimo. Ingrid, você não vai remunerar mais o teu substituto, a tua substituta, o teu escrevente? Vou, e acho que toda força de trabalho humano tem que ser bem remunerado. O cara tem que ser bem remunerado para não receber um por fora. O cara tem que ser bem remunerado para gostar do que faz. Porque a gente sabe da seara que a gente está trabalhando. Cartório não é fácil. Eu digo que se a advocacia é para os fortes, cartório é para os fodásticos. Desculpa o termo, sabe? Advocacia é para os fortes. Meu filho, então venha ser cartorário, porque cartorário é para fodástico. E eu já fui os dois, né? Então eu tenho como dizer. Então perceba que você paga como ajuda de custo. Ou seja, o que eu pago a mais para minha substituta, para o meu substituto, eu pago na forma de ajuda de custo. A ajuda de custo não vai entrar para a base de cálculo do meu salário, vai ser tudo sobre o salário mínimo. Ô, Nelisa, outra coisa também que você me perguntou e a gente não tocou no ponto. Ingrid, eu estou com 10, 15, 20, eu não tenho como manter e eu vou precisar dispensar. O que eu faço? Você pode fazer duas coisas. Ou você adota o fim do contrato de trabalho por força maior, e isso você fala para o seu contador. Gente, olha, o contador não fez direito. Vou repetir isso, contador não fez direito, tá? Não conhece. Então, você vai dizer, olha, estou dispensando por força maior. Você vai lá para o 501, 502, 503 da CLT. Na força maior, digamos, você fez o cálculo, você tinha que pagar de rescisão 20 mil. Você paga metade por conta da força maior. Você paga 10 mil. É sempre assim. Você faz o cálculo, o que der, você paga metade. Por quê? Porque ocorreu uma força maior. Uma calamidade pública que ninguém pode controlar. Tá? Agora, ô Ingrid, e aquilo que Bolsonaro andou falando nas mídias sociais da força maior decorrente do fato do príncipe, que é quando a administração pública, ela coloca fim ao contrato de trabalho. Então, olha só, Ingrid, eu estou no completo isolamento social, atendendo por agendamento, as coisas estão difíceis, o comércio local aqui não funciona, e eu estou tendo que dispensar. Eu tenho um decreto do poder estadual, poder municipal, beleza. Mas observa, nessa situação, o que Bolsonaro, a equipe técnica dele não explicou, e eu falo até isso na live, Nelisa, eu digo, gente, meu Deus, ele precisa de um professor de trabalho, né? Um advogado trabalhista. Precisa entrar ali para explicar melhor as coisas. O pessoal tem que falar com conhecimento, com técnica, sabe? Vai falar, fala, mas fala com técnica. E ele diz o seguinte, a administração pública vai suportar o ônus. Só suporta o ônus das verbas
indenizatórias. Isso quer dizer que a administração pública que deu causa, o município de Montanha, o Estado do Espírito Santo, seriam responsabilizados apenas pelo pagamento do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e dos 40% do que foi depositado a título de FGTS. Todas as demais verbas trabalhistas vão ficar ao nosso encargo, empregador. Ou seja, faça o cálculo. O que é melhor? O que sai mais em conta? A força maior decorrente do fato do príncipe ou a força maior? Tranquilo? E lembrando que quem vai executar é o empregado terá o ônus de executar essas verbas indenizatórias perante a administração pública e ele provavelmente só vai receber por precatório ou a depender por RPV. Entendido. A Viviane está falando aqui, Ingrid, suas informações são preciosas. Obrigada, tá, Viviane? Oh. A Ingrid está feliz, né, Ingrid? Eu estou falando com você já. Não, pode. Vamos lá aqui, chegou uma pergunta também. É uma situação que um colega está vivendo na prática. Eu anotei por tópicos aqui. Tem uma escrevente que está grávida, o marido dela sofreu um acidente, ela tá praticamente em casa, e aí a colega suspendeu o contrato de trabalho dela nos termos da MP. Terminando os 60 dias, ela já inicia a licença maternidade. Aí ela quer saber como atenuar, porque vai juntar a pandemia, suspensão do contrato, licença maternidade. Se tem alguma forma de atenuar isso em relação ao empregador, né? Você tem alguma sugestão em relação a isso? Nossa, olha, Nelisa, o caso dela, então, o caso dela é bem mais complicado pelo seguinte, olha, ela está com uma gestante, a gestante é estável e o TST, pelo entendimento que a gente tem, mesmo diante da pandemia, a estabilidade ela tem cunho constitucional, a da gestante. A DCT, artigo 10, inciso 2, a linha B. Por conta disso, ela tem estabilidade, ou seja, essa nossa colega não vai poder dispensar essa empregada dela até 5 meses após a realização do parto. Mas ela já conseguiu suspender, 2 meses ela jogou para o governo paga o bem, ótimo. Só lembrar para a nossa colega titular de cartório que informe esse contrato, esse acordo com a empregada para o Ministério da Economia e veja se o Ministério da Economia já homologou, né, tá? Principalmente os 5 primeiros dias, que são de suma importância após essa prestação da informação, porque se eles recusarem, eles vão ter que justificar, ela pode recorrer ou ela começa tudo de novo. O empregado também pode acompanhar, tá? O empregador pode fornecer o protocolo para o empregado que acompanha por meio de um aplicativo, denominado Carteira de Trabalho Digital. O aplicativo é Carteira de Trabalho Digital. O empregado consegue acompanhar. E daí, Nelisa, o que acontece? A licença maternidade tem a previsão na CLT em legislação própria e é o prazo de 120 dias. Não é 180 porque a nossa colega empregadora física não se sujeita ao programa da empresa cidadã. Não somos empresa. Então, o máximo que vai poder gozar essa empregada é 120 dias. Quem paga é o empregador, que depois a ideia é que seja restituído pelo INSS. Qual a situação? Não dá para a gente diferir, para a gente postergar a licença maternidade, percebe? Se não fosse essa situação dela estar gestante, já para gozar a licença maternidade, que pode até 28 dias antes da realização do parto, ou depois da realização do parto, eu diria para ela vá para a redução da jornada de trabalho. Mas se ela fizer isso, ela se encampa, porque ela está infringindo a legislação e na Justiça do Trabalho a gente tem uma regra, quem paga mal, paga 2 vezes. Então, o que eu diria é, nessa situação, teria-se que suportar o ônus da estabilidade, nesse caso, da licença maternidade da gestante, fim do prazo da licença maternidade da gestante que ela ainda esteja estável, vai para a redução da jornada de trabalho dela. Entendi. É a única solução. Dolorido, né, para o empregador. Ele quer fazer tudo, né, nos termos da lei, mas fica sobrecarregado.
Fica. E assim, ô Nelisa, a gestante é algo que, se ele disser assim, Ingrid, eu vou pegar e vou fazer um acordo com ela, porque, inclusive, ela está aceitando. Esse acordo não vai ser válido. A Justiça do Trabalho fala um princípio que é da primazia da realidade fática. Passa por cima. Para você ter ideia, a estabilidade da gestante ganhou uma força tão grande, independente de que a pessoa seja contrária ou a favor, que em 2015 o TST muda o entendimento e diz que, ainda que a empregada esteja no contrato de trabalho por prazo determinado. Quando eu estou falando determinado, Nelisa, é quando a gente contrata no prazo de experiência. 30 mais 60 dias, 45 mais 45 dias. E aí você pensa que a empregada mulher percebe que não vai ser efetivada no sentido de que vai virar contrato por prazo indeterminado e, às vezes, ela tinha até, isso já aconteceu, caso prático, e isso não significa que é com todo mundo, pelo amor de Deus, não toma uma pessoa por todos, eu até discuti isso na live anterior, e ela propositadamente já queria engravidar e disse, não, olha, eu vou aproveitar, vou engravidar agora, porque já que é para ser, pelo menos eu tenho esse mínimo. E o que você faz? Bom, o que você faz é que você, empregador, você paga. Que é melhor você pagar aqui sem as multas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, que agora tem na Justiça do Trabalho, inclusive para o empregador, do que você deixar de pagar. Lembrando para esse colega, Nelisa, que o FGTS, ele pode postergar, verifica com o contador o pagamento até dezembro. Férias, terço constitucional, você consegue postergar até dezembro. Ingrid, o que a gente não conseguiu postergar? Os maiores. Quem paga ISS não conseguiu postergar, quem paga o seu DARF oriundo do IRPF não conseguiu postergar, e INSS disseram que iria sair uma normativa, até agora nada. Essa questão da gestante é uma questão, tem o lado social, da função social que a legislação tem sobre este fato. Ela precisa realmente da proteção. A questão era como fazer para eu manter, se eu não tenho condições de manter. Mas a estabilidade, ela é positiva, né? Então, qual é o meu pensamento? Eu entendo o seguinte, para mim ela é positiva porque mais do que proteger a gestante, ela protege o feto. É a ideia de que eu estou preocupado, o legislador estava preocupado com o embrião, tanto que você vê que entra na DCT, a CLT é reformulada, porque é da década de 40, e vai para o artigo 391A. E a gente tem uma súmula, que é a 244 do TST. Diz, inclusive, que ainda que a mulher não saiba que está gestante, que ela tem direito à estabilidade da gestante. Ou seja, eu extingui o contrato de trabalho da minha empregada, inclusive pela força maior. Ela me aparece um mês depois disso, Ingrid, eu estou grávida, e lascou. O que eu vou ter que ver quando foi que se deu a fecundação? Se a fecundação se deu ao tempo, até o último dia de trabalho, ela vai ter direito à estabilidade. Então, assim, o que acontece? Bom, na prática, é o exercício da função social. Vão ter algumas pessoas que vão se aproveitar disso. Vai acontecer? Vai. Mas é o que eu costumo dizer, Nelisa, a gente não pode tomar os casos de quem se aproveita disso e prejudicar o todo. Como também eu digo que, na prática, e aí observe, você sempre tem que balizar, eu digo, não existe aquilo correto, né? Eu questiono muito o que é certo, o que é justo. Porque você observa que no Brasil, as mulheres, isso de forma comprovada, não é discurso de Ingrid Gil, você vai para a estatística do último IBGE, elas percebem menos que o homem no exercício da mesma função. Porque qual é a prática? É que nós, empregadores, ao contratarmos, a gente vai pensar, e se não está pensando, deveria pensar, mas é a verdade, a gente vai pensar, bom, eu tenho que ter cuidado, porque se todas as mulheres resolvem engravidar? Eu vou te dar um exemplo. Por 7 anos eu trabalhei no Cartório de Registro de Imóveis de Salvador. 7 anos. Cartório de Registro de Imóveis de Salvador, da última vez, tinha 39 funcionários, das quais 32 eram mulheres. Teve um período que 7 engravidaram de vez. Meu titular, doutor João Borges Egüe, ficou louco. E agora, o que eu faço? No período da reformulação, né, do plano diretor da cidade, do município de Salvador. Então, assim, o empregador tem a mania de, olha, eu vou preferir homem, observe, cargos de chefias são representados por homens. E aí, Nelisa, eu penso muito no que diz Carlos Henrique Bezerra Leite, né, muito mais do que o ministro do TST Godinho, mas eu vou para Carlos Henrique Bezerra Leite.
Carlos Henrique Bezerra Leite diz, gente, a gente tem que pensar em uma solução que seja boa para o empregado e que seja bom para o empregador. Eu vou te dar um caso real, caso concreto. 2 minutos eu te conto isso, caso meu. Eu advogava em Salvador e eu costumo advogar mais para o reclamante, eu sou uma apaixonada pelo empregado, tá? Do que para o empregador, parte reclamada. E eu estava advogando, nesse caso, para a parte reclamada. O que acontece? Empregada doméstica, então eu tenho uma pessoa, essa pessoa, ela tem um neném, ela diz, meu Deus, eu vou precisar contratar alguém para cuidar do meu neném, porque eu tenho que exercer o meu ofício. Contrato por prazo determinado, está cuidando da neném, porque eu não sei se vai cuidar bem, se vai machucar a minha neném. 30 dias, percebe que o negócio não está rolando muito bem, deu para entender que vai suspender, beleza, aparece a mocinha, ó, tô grávida, a empregada doméstica. Lei Complementar 150 de 2015, tem direito à estabilidade da gestante como a empregada rural. E aí ela vira para mim e diz assim, Ingrid, eu me encampei, porque eu tô pagando uma pessoa para tomar conta da minha neném para que eu possa trabalhar. A pessoa aparece grávida, eu vou ter que pagar para ela para ficar em casa e outra pessoa para tomar conta da minha neném. É, mais ou menos isso. E o que acontece? Nessa situação, ela acaba tendo que arcar. No meu caso prático, essa empregada, que não era nem tanto a doméstica, tinha um grupo entre os empregados. Tem um grupo do empregado com o empregador e tem um grupo só dos empregados. E ela fala no grupo, expressamente, eu engravidei de propósito neles. Ela fala, eu precisava engravidar. E assim, direito é prova, ônus da prova, artigo 818 da CLT. O que acontece? Olha que interessante. Quando a gente está na audiência, o advogado vira para a reclamante e praticamente diz assim, que surra é essa? Eu não acredito nisso. Tem, como é? Grupo, conversa no WhatsApp é prova, né? Dava até para fazer uma ata notarial, mas hoje meio de prova, a gente sabe. E ele vai e faz uma defesa brilhante. E aí eu te pergunto, e pergunto para os nossos colegas, quem está certo? Olha a defesa do meu colega, e deu vontade de bater palmas, mas eu não poderia. Ele diz assim, para o juiz, excelência, eu não quero nem saber que ela disse que foi de propósito ou que não foi. Má fé, culpa, negligência, imprudência, imperícia. Eu não vou discutir, porque isso foi previsto constitucionalmente, ele cita a DCT, e lá na DCT, leia, não diz assim, peraí, vamos verificar se a gestante agiu com culpa. Ou a camisinha furou. Não, peraí. Ou então ela fez por dolo, ela queria continuar no local de trabalho, postergar. Não tem isso. A DCT diz, tá grávida, tá gestante, tem direito à estabilidade, acabou. Então não tem que discutir isso. Ele tá errado, Nelisa? Não. Aí vou eu e viro parte reclamada para o juiz do trabalho e digo, ok, meu colega tem razão. Mas juiz do trabalho, pensa comigo. O TST, jurisprudência pacífica, já retirou a estabilidade do cipeiro e a estabilidade, quem é membro da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, tá? Isso é só para cartório grande, quem tem mais de 20 empregados. E retirou a estabilidade do dirigente sindical, ou seja, um escrevente que fosse presidente do sindicato, se ele promove a inscrição dele no período do aviso prévio, ou seja, eu já dispensei o cara, ele está cumprindo o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, e nesse período ele vai lá e se inscreve na chapa. Só para poder me obrigar a mantê-lo por conta da estabilidade. O TST diz que isso é clara má-fé, e por ser má-fé, retira a estabilidade dele. Eu alego para a juíza, eu tenho uma prova que ela agiu de má-fé. Aplique analogicamente para o mesmo caso. Quem tem razão? Empregado ou empregador? Percebeu? Quem tem razão? Quem o juiz disser que tem razão. Essa é a história. Então, eu penso como você, penso que a maior discussão, mais do que a gestante em si, em querer levar a gravidez adiante, de fato, o nosso legislador se preocupou com o embrião, que é uma situação complicada para o empregador, e penso eu, Nelisa, pelo seguinte, olha, raciocina comigo, dirigente sindical é uma estabilidade enorme, 1 ano, mais o período que ele fica como dirigente sindical. Só que quem normalmente remunera esse empregado é o próprio sindicato. Tira o empregado, deixa à disposição do sindicato e diz, relaxa, empregador, eu vou remunerar só para ele cuidar disso. Quando você pensa no cipeiro, o cipeiro é o empregador que remunera, mas o cipeiro quer mostrar serviço. O cara quer trabalhar, porque ele quer ser votado nas próximas eleições. Quando tu vai para todas as outras estabilidades, o acidentado do trabalho depende do acidente, porque
ele é seu motorista, né? Ele vai ali entregar documento, volta, faz diligência, você vai ter que sofrer um acidente de trânsito, você vai ter que readaptar, a depender da situação, colocar na seara administrativa. A depender da estabilidade da gestante, o que muitos empregadores alegam é: eu vou arcar com esse ônus, ainda que depois eu seja ressarcido pela licença maternidade, e muitas vezes a gestante logo no segundo mês tem que ficar afastada em virtude de um relatório médico, e aí eu não conto mais com ela e estou remunerando esse período. Então, na prática, é muito complicado, e é quando o Carlos Henrique Bezerra Leite, e aí eu entro com ele, ele diz: olha, a gente tem que repensar essas relações no sentido de que haja uma nova legislação, ainda que eu não possa reduzir a estabilidade porque é de cunho constitucional, mas colocar um outro ente para suportar esse ônus e não ficar só com o empregador. Daqui até lá, o empregador responde. Tá, nossa, gente, deve estar faltando 1 minuto no máximo para o Instagram cortar a nossa live. Ingrid, obrigada. O pessoal que esteve aqui com a gente, o Dudu tá, que chegou aqui agora. Bem-vindos às lives do Sinoreg. Ingrid, obrigada. Quer dar um recadinho enquanto não corta? Uma mensagem aí para finalizar? Amei a live, espero ter ajudado vocês. Nelise, é muito bom te conhecer. Beijo, meu povo.